Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. DEVA11, fundo imobiliário que está aí no mercado, saiu o seu relatório gerencial e nós estamos com algumas dúvidas sobre ele. E diante dessas dúvidas, nós estamos querendo fazer alguns acompanhamentos. E nesses acompanhamentos, ler esse relatório gerencial e tentar esclarecer o máximo de dúvidas. Vou começar aqui botando no Fundos Explorer para vocês verem quais as dúvidas que eu tenho. Atualmente a cotação é 85,10, hoje eu vi que ele está subindo, não, está caindo um pouquinho, hoje. O PVP dele está 0,84, 16% mais barato que o seu valor patrimonial, que está R$ 101. O dividendo foi R$ 1,10, que nessa cotação aí dá 1,26%. É um dividend yield interessantíssimo. Se a gente olhar aqui no cenário de um mês, ele caiu pouco. Se a gente olhar no cenário de 6 meses, aí a gente já vê uma queda bem maior, mais de R$10, em R$11 ele caindo. Se a gente olhar no cenário de um ano, então, caiu de R$101, que era justo o valor patrimonial, ao valor de hoje, que está R$85, caindo bem. Nos últimos 12 meses, uma desvalorização de 16%. Olhando aqui os rendimentos, ele aqui nessa época pagava um rendimento mais de R$2. A explicação é simples, era IGPM. A carteira do DEVA11 era indexada ao IGPM. De acordo com as novas emissões, foram aumentando a posição em IPCA e cada vez mais em IPCA. Aqui, esse provento de 1,60 era aquela inflação de março, de 2 meses antes, que impactou muito e deu esses proventos altos aqui, de 1,40, 1,60, 1,41. Aí começou a inflação diminuir, os 3 meses de deflação bateram aqui, um provento de 55, outro provento de 56 e outro provento de 90, e agora chegou recuperando aqui o provento. Hoje a carteira é muito indexada ao IPCA. Bem estável o valor patrimonial. A questão é marcada a mercado ou na curva? Essa é a grande dúvida que a gente tem em relação e talvez possa ficar claro no relatório gerencial. DEVAN Recebíveis Imobiliários, também conhecido como nosso DEVA11, relatório de janeiro, saiu ontem para a gente. A carteira hoje é inflação mais 10,44%, 83,6% da carteira é indexada ao IPCA, 99% tem proteção contra a deflação. Pois é, a gente achava que isso aqui não era muito importante, né? Foi importante nesse tempo. Está rendendo 111% do CDI, líquido de imposto de renda, é um bom rendimento. Se for comparado a um CDB, seria um CDB de 130%. A duration média é curta, 2,1 anos, e está dando um dividend yield anualizado de 16,1%. A carteira está 100% adimplente. Eles já estão com 132 mil cotistas, muita gente. Eles colocam que eles trazem a informação sobre o IPCA, os índices econômicos, né, nos últimos, o de dezembro. Esse aqui é o de dezembro, de janeiro, 0,53%, os últimos 12 meses, 5,77%. O CDI está dando 1,12%, na minha conta era 1,07%, mas tudo bem, 1,12%. E nos últimos 12 meses, 12,82%. E o IGPM 0,20%, nos últimos 12 meses, IGPM bem baixo. O DEVA11 distribuiu um total de 15,4 milhões de rendimentos referentes ao mês de janeiro aos detentores do fundo R$ 1,10. Cota isenta de imposto de renda é aquela mesma coisa que a gente trouxe ali. Mas acho legal aqui, ó. Quando calculado pela média de cotas do mesmo período. Para efeito de comparação aproximada, o IPCA dos últimos 12 meses teve uma alta de 5,77%. Então, a taxa média ponderada é IPCA mais 10,44%. Então, para quem entregou, ele está dando IPCA mais 9%. Embora abaixo das expectativas, o IPCA de janeiro teve um avanço de 0,53%. E o mercado estima que o índice avance em 2023 para 5,79%. Por esse motivo, é essencial que o investidor busque investimentos que possuem proteção de patrimônio. Sim, procure proteção no IPCA, mas cuidado para não pegar fundos muito arriscados. O DEVA11 é um fundo que repassa mensalmente a inflação via rendimentos e ganhos reais
coerentes da carteira do fundo, na linha de juros. Também distribui via rendimentos isentos do imposto de renda. O rendimento de fevereiro serão considerados o IPCA de dezembro, 0,62, e o de janeiro, 0,53. E a previsão que a gente tem para fevereiro é 0,80, tá, gente? Então, eu acredito que manter esse rendimento vai ser tranquilo. A divulgação do rendimento dele é sempre no 5º dia útil, o pagamento no 10º dia útil. Aí, a carteira dos ativos, de modo geral, vou pegar os gráficos, que fica mais fácil para a gente atualizar. Antes dos gráficos, vamos passar pelo DRE. Vocês podem ver aqui que em janeiro foi 17 milhões o total de receitas, em dezembro também foi 17 milhões, só que distribuiu 1,10 aqui, 1,5. Eles resolveram distribuir um pouquinho a mais, porque no final do ano as despesas são maiores. Porque tem a taxa de performance, algumas taxas que só pagam no final do ano. E aqui em janeiro já não teve essas taxas, aí acabou tendo menos despesas e acabou tendo melhores resultados. Mas se a gente comparar com novembro, esses 3 meses aqui de deflação, o rendimento já voltou à normalidade, já voltou aqui os patamares que estavam em julho e agosto. Então, certamente, pagar 1,10 está bem normal, dentro da normalidade. O total distribuído foi 15 milhões. Não tem aqui o total líquido, né? Mas se você pegar 17 milhões e subtrair a despesa de 1,5 milhão, você vai ver que eles distribuíram tudo que ele tinha. 15 milhões 449 mil. Não ficou com nada. Distribuíram tudo. A carteira do fundo tem 87,5% em CRIs, 6,5% em FIIs, 6% em caixa. Cota sênior são todos CRIs pulverizados, tá? Então, nesses pulverizados, cota sênior são 37%, 37,1% cota única. Por isso que, por ser sênior e única, quando comparado ao HCTR, porque os CRI são muito parecidos, mas aqui tem mais sênior e única do que o HCTR. A HCTR tem mais subordinada. E quanto mais subordinada tem na carteira, eu acho mais arriscado. Então, o DEVA 11, para mim, é menos arriscado que o HCTR e tem um prêmio muito parecido. Subordinada 12,5, mezanino 1,1. As taxas, IGPM mais 10,55, IPCA mais 10,44, INPC mais 9,24, CDI mais 7. Ele tem pouca coisa CDI, é 0,3% indexado ao CDI. Grande maioria é IPCA e IGPM, com bons prêmios. Está dividido bem pelo país, maior concentração São Paulo e Rio Grande do Sul, principalmente por causa de Gramado, né? E também bastante coisa em Goiás, mas a maior parte nesses lugares. E eles trazem aqui as informações. Nas informações do DEVA 11, tem muita coisa que, na hora de trazer razão PMP e razão saldo devedor, vem muito NA, vocês estão vendo aqui? Aqui, normalmente, aqui é o limite, né? Então, quando a razão PMT, aqui está abaixo do limite. Então, quer dizer que pode vir problema. Mas quando está acima do limite, está ótimo. Mas nem todos têm para a gente olhar. Mas a gente vê em alguns aqui que estão abaixo, mas ainda tem razão PMT, né? Quando não tem razão PMT, que aí o negócio é problemático. Mas dá para olhar aqui que alguns, mas todos estão adimplentes. Se a gente for olhar nomes por nome, vocês vão ver alguns nomes aqui que a gente acha também no HCTR, no VSLH e até no TORD 11. Por exemplo, o circuito de compras tem no HCTR, tem no VSLH, o GPK também tem por lá, o P Resort, o Loteamento Goiás, todos esses acabam tendo alguma coisa com eles. Só que o DEVA 11 tem uma diversificação muito grande. Também o HCTR 11, né? O VSLH e o TORD nem tanto. Mas tem uma diversificação muito grande com muitos CRIs. Isso ajuda bastante. Aí eles têm ainda um pouco de fundos imobiliários, onde a maior parte é no próprio fundo da casa, Devan Fundos e Fundos, que eles têm 3,2%, entraram no IPO a R$100, hoje está por volta de 70. Então, um prejuízo bem interessante. O LSPA, que tem pouca coisa, 0,7%.
o XBXO, que é o fundo que administra, um dos fundos que tem o circuito de compra, né? E temos o FII loteamento RCAP. Esse FII loteamento RCAP vai saltar um dividendo aí, mas eles têm pouca coisa na carteira. E aqui ele fala um pouco sobre cada CRI, cada um que ele tem na carteira. E então, vamos lá, nossa grande pergunta. O Devan Fundos e Fundos, o Devan Recebíveis, vai pagar R$1,10 novamente no próximo mês? Muito provável, porque a referência de IPCA para janeiro e para fevereiro vão ser iguais ou um pouquinho maior do que dezembro e janeiro. Então, provável que consiga pagar pelo menos R$1,05, que é igual o mês passado. Mas quem sabe repete 1,10. E nesse preço, como vocês estão vendo, está dando um dividend yield, aqui dá os dados, de 1,29% nesse preço. E acaba sendo um dividend yield muito atrativo de modo em geral. Pessoal, relembra vocês que não é uma indicação de investimentos, apenas uma leitura do relatório, que é um dado público, trazendo para vocês. Mas já tira essa dúvida. A tendência é, com o retorno do IPCA, e se o IPCA manter esse patamar de 0,5, 0,6, ele mantenha, sim, esse resultado de R$1,10 nos próximos meses, se não tiver problema com CRIs ou coisa assim. Do jeito que está indo, tudo adimplente, está indo muito bem. Um grande abraço, pessoal. Deixa aquele like e até a